sou o José Maria, o Zezinho, coordenador do Movimento Ética na Política, e hoje nós estamos naquela sequência dos trabalhos relacionados às questões socioambientais em Volta Redonda, a partir da nossa equipe ambiental do MEP, fazendo trabalho de interligar a dimensão popular e as ciências. E, para isso, nós temos trabalhado com pesquisadores, educadores, para oferecer à comunidade e a nós mesmos conhecimento que construam e desconstruam muita coisa trazida, né, pelos europeus, pelos invasores, e que isso nós vamos saber daqui a pouco. E hoje nós estamos dando início a uma etapa muito importante de fazer o nosso olhar para os povos indígenas, os povos tradicionais. E o tema será a presença indígena em Volta Redonda, hoje e ontem, com a participação do professor Marcelo Santana, que a nossa mediadora vai apresentar com mais referência, e também a professora Lígia, que é bem próxima da gente aqui da universidade, que sempre, abre aspas, namorou o MEP nesse sentido de colaborar, participar e interagir. Então, sejam bem-vindos, um bom trabalho a todos. Eu quero saudar aqui as participações diferenciadas na nossa sala, por hora, que são pessoas ligadas diretamente ao Conselho do Movimento, lideranças populares, educadores, tanto do MEP como também fora do MEP, e vai ser uma tarde de muita coisa boa. Obrigado, Silvia, e bom trabalho com você. Muito obrigada, Zezinho, né, coordenador do movimento, e eu queria agradecer mais uma vez por terem aceitado o convite, a professora Lígia e o professor Marcelo também. O nosso encontro vai funcionar dessa forma. Primeiro, o professor Marcelo vai fazer uma exposição, e o professor Marcelo, ele é especialista nessa temática, na questão da temática indígena fluminense, e a professora Lígia, ela é docente da UF, e ela vai comentar depois do professor Marcelo algumas questões da dimensão da construção econômica, que foi feita de forma que essas comunidades fossem fragilizadas. Então, primeiro vai ser o professor Marcelo, vai fazer uma apresentação de mais ou menos 35 minutos ali, e depois a professora Lígia vai fazer alguns comentários, tá bom? Por favor, se apresentem também. Vamos fazer assim, primeiro a professora Lígia se apresenta brevemente, depois a gente vai para o professor Marcelo, e aí ele já dá seguimento com a apresentação, pode ser? Então tá bom, professora Lígia, pode abrir o microfone e se apresenta brevemente só, tá bom? Olá, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, meu agradecimento enorme à Silvia, que eu tive o prazer de conhecer agora, e espero, quando passar a pandemia, a gente poder dar um abraço sincero, solidário, ao Zezinho, companheiro aí de lutas, que a gente vem, como ele mesmo diz, né, a gente vem se encontrando aí ao longo dessa luta que estamos presentes na UF de Volta Redonda, e rapidamente dizer que eu sou formada em Economia pela UFBA, eu sou baiana, e sou doutora em Políticas Públicas pela UFRJ, e trabalho com essa dimensão do desenvolvimento, das desigualdades, da pobreza, de como é preciso buscar outro modelo de desenvolvimento que corrija os erros da nossa trajetória e o que é preciso para isso, e também busco trabalhar junto com as comunidades, junto com os movimentos populares, que eu acredito que são realmente o caminho da mudança, a inclusão desses povos, mais do que a inclusão, a integração desses povos todos, na perspectiva do Brasil que nós queremos, acreditamos e que lutamos muito, né? Eu acredito, faço também, tenho a mesma essa fé de que vamos ter realmente uma tarde muito proveitosa, muito agradável, e com construção e partilha de conhecimentos. Obrigada. Obrigada, professora Lígia. Agora o Marcelo, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Obrigada, professor. Bom, boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite da Silvia, do Zezinho, o pessoal do Movimento pela Ética na Política.
O que eu vou apresentar hoje aqui, bom, só para dizer, eu sou formado em Geografia pela UERJ, tenho mestrado em História também pela UERJ, cheguei até a fazer doutorado, mas parei no meio do caminho por conta de outros motivos. Mas já pesquiso desde 1999 sobre os povos indígenas fluminenses, tendo inclusive a minha dissertação virada o livro, O Índio que Virou Pó de Café. E o objetivo hoje é primeiro trazer algumas informações que a gente não encontra muito nos livros, principalmente os livros aí vinculados à região de Volta Redonda, Barra Mansa, né? É muito pouca coisa, muito pouca informação, e a gente precisa também cavar mais informação. E, então, o que a gente pretende falar é isso, a presença indígena em Volta Redonda, ontem e hoje. Então, a gente vai começar hoje. Eu queria que passasse a Amanda, passasse aí para o slide seguinte, por favor. Esse aqui é o mapa de Volta Redonda no censo de 2010. Infelizmente, nós estamos perigando aí com o censo de 2021, que para mim é uma tragédia, ou seja, corta a verba dos militares, que não precisa de tanto, e atende não só a educação e saúde, mas também informações estratégicas como essa, porque você não faz política pública sem censo, né? O censo é fundamental para você entender o país e fazer isso. Mas voltando aqui, no censo de 2010, esse mapa ele mostra a população residente em Volta Redonda que se declarou indígena, por bairro. Inclusive, o que tem de mais escuro, tá difícil de ver, mas, assim, em média, você vai encontrar em quase todos os bairros uma presença de 3 a 5 pessoas que se declararam indígenas. São 2 exceções ali, mas o restante você tem a presença de indígenas em Volta Redonda. Se a gente for ver, inclusive no entorno, por favor, Amanda, você pode passar o próximo slide. Aqui nós temos Barra Mansa e temos Barra do Piraí, e que também há uma concentração, ou seja, verifica-se a concentração, não diria eu, é óbvio que não, mas o nível de declaração é mais ou menos semelhante por bairro aqui, né? O que demonstra que toda a região que antigamente fazia parte de Barra Mansa, inclusive Volta Redonda, era uma região que a presença indígena era constante, ela nunca deixou de ser. As pessoas às vezes se surpreendem, tem índio em Volta Redonda? Tem e sempre teve. O que não tem é história deles por conta de um apagamento historiográfico, por conta de vontades políticas, isso sim. Então, para a gente poder, inclusive, resgatar essas histórias, para poder resgatar a autoestima das pessoas que têm a descendência e que são indígenas, é necessário que a gente faça essa recuperação. Primeiro perguntando onde é que estão esses indígenas em Volta Redonda, esses 171 indígenas que se autodeclararam, fora aqueles que sabem, mas por um conceito que eu aprendi recentemente, chamado autofobia, que significa ter dificuldade de se reconhecer na identidade indígena por conta desse bullying social que se faz com os índios no país, né? Ele não se declara ou esconde, ou a família esconde essa parte da história. E eu já fui em várias partes do estado do Rio de Janeiro, inclusive em Minas, e eu vi esse processo, né? Que as pessoas diziam, não, fulano de tal é indígena. Aí você chegava nele, não sou, quem é o outro? E você sabia que a mãe, o pai era e tal. Alguns até brigavam. Por quê? Porque ele sabe que um reconhecimento desse significa, na verdade, uma pessoa tem que ter a coragem de se autoassumir, né? Já que ela foi desterritorializada e não tem mais aldeia, ou seja, ela vive em situação urbana, ou até no campo, mas vive sem a perspectiva anterior, por conta de todo um processo violento que sofreu ao longo da história, ela não faz isso, né? Vamos seguir, por favor, Amanda. Então, para a gente poder trabalhar com a história dos povos indígenas e a sua territorialidade, o seu próprio processo de desterritorialização, de perda de território, em Volta Redonda, a gente tem que entender que são etapas diferentes, porque Volta Redonda em si só começa em 1954. Mas antes disso, ela era parte de Barra Mansa. Antes disso, era parte de Valença, Resende, São João Marcos.
Antes disso, era parte de Resende, São Marcos do Rio de Janeiro, e antes disso era parte de Resende e Rio de Janeiro, e antes disso era parte do Rio. Então, em cada momento, em cada documentação que você vai consultar, você tem que ter essa clareza. Por quê? Porque senão você não vai encontrar uma coisa. Por exemplo, você está citando que tem índios em Barra Mansa, ou está citando que tem índios no Rio de Janeiro, mas ele está falando da região do Vale do Paraíba. Então, ele está falando da região onde vocês moram. Então, a gente tem que trabalhar os documentos dentro disso. E tem uma outra questão que é importante, né? A presença indígena é uma presença dos povos indígenas, uma presença muito antiga no nosso estado. São 312 gerações de indígenas ou originárias, antes mesmo do aparecimento, ou praticamente, se você for ver, e não tem nem 500 anos desse desencontro com os povos europeus, e particularmente aqui na região do Vale do Paraíba, esse desencontro de uma forma mais acentuada vai se dar principalmente no final do século XVIII e começo do século XIX. Vamos passar outro slide, por favor. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer em relação hoje, o que é ser indígena hoje no Brasil? Primeira coisa, não existe índio no Brasil. Índio é um engano, né? Existem povos indígenas. Aliás, cada um tem a sua etnia. Existem tupinambás, carajás, chavantes, wapixana, guarani, pataxós, puri, machacaris. Não existe o índio. Isso é um equívoco. Trabalhar com isso, hoje em dia, a gente chama ou povos originários ou povos indígenas. Há uma certa recusa em se colocar um termo que foi imposto e que, inclusive, homogeniza o que não é homogêneo. Você não pode trabalhar com homogeneidade onde ela não tem. Existe uma heterogeneidade de povos e de línguas. No Brasil, hoje, são mais de 250 povos, mais de 180 línguas. Aliás, muito mais do que isso. Algumas, infelizmente, somente com 1 ou 2 falantes. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala, a gente tem que falar em povos no plural, porque são povos diferentes que estão presentes dentro daquilo que se chama território brasileiro. E aí uma outra coisa que eu também acho importante, porque ela é muito disseminada, índio não pode usar celular, índio não pode se vestir, índio não pode ir para a universidade. Por quê? Isso para mim é estranho. Ou seja, todo mundo pode absorver tecnologia. Os povos indígenas não podem. Os povos indígenas não podem usar a tecnologia a seu favor na difusão da sua língua, na aprendizagem da sua língua, na filmagem dos costumes do seu povo, na preservação do que é tradicional e, inclusive, na mudança. Porque a cultura é um conceito que exige o diálogo e exige a permeabilidade com outras culturas. Não existe uma cultura parada, ossificada, petrificada. Isso é um absurdo. Inclusive, os povos indígenas, os povos originários, que estão há 8 mil anos só no Rio de Janeiro, eles souberam muito bem a passar por enormes diversidades climáticas, diversidades diversas, e sobreviveram a todas elas, se readaptaram, ocuparam todos os biomas aqui do estado do Rio e todos os biomas do Brasil. Então, eles têm capacidade, tecnologia e capacidade para poder viver em cada ambiente desse, e, além de tudo, adaptabilidade. São povos adaptáveis e que absorvem o que é interessante da cultura. Você vê aqui, você encontra aqui na região do Vale do Paraíba, muito machado de pedra, na verdade, eles chamam de pedra de raio, né? Que foi abandonado quando eles viram que o machado de aço que os portugueses traziam era mais interessante, mais eficiente, trocaram, então adaptaram a tecnologia. Então, isso eles fazem desde 1500. Ou seja, o que é interessante, eles vão adaptar a sua cultura, o que não é, eles não vão querer. Então, essa coisa de condenar as pessoas porque usam carro, porque moram na cidade porque foram desterritorializados, porque antes, quando a cidade não existia, isso aqui era um território, né, dos índios, era uma aldeia deles. Então, a gente tem que entender dentro dessa perspectiva. E muitos perderam a sua língua porque houve uma pressão muito grande na sociedade colonial, quando Pombal, em 1758, lança o Diretório dos Índios, ele proíbe que os índios falassem a sua língua.
só podia falar português e tinha que ter uma escola de primeiras letras em todas as aldeias. E vejam que naquela época que Portugal fez isso, boa parte do Brasil ou falava o tupi paulista ou o tupi amazônico. Inclusive, os moradores do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, todos eles, tanto é que, por exemplo, os chamados, né, bandeirantes, e que, na verdade, eram grandes escravizadores de indígenas, eles, com a mistura, com as violações das mulheres, etc. e tal, ao andar pelo país, davam os nomes que eles tupis para uma série de locais. Por quê? Porque era a língua que eles falavam. A língua portuguesa era uma língua, até o século XVIII, muito mais dos documentos oficiais do que do cotidiano das pessoas. Como é que você vai se relacionar com povos que viviam aqui do seu lado se você não falasse a língua deles, ou pelo menos uma língua que era geral na costa? Como eu disse, quando o Cabral botou o pé aqui, eram 1.200 línguas diferentes. Hoje são pelo menos 180 línguas diferentes indígenas, né? Então, o nosso país é um país multilinguístico, né? Ele tem uma língua oficial, que é o português, mas tem um conjunto de outras línguas que devem ser preservadas porque elas significam culturas, elas significam conhecimento. Então, defender línguas é defender conhecimento. E aí, essa questão para o português poder dominar, a opressão passou a ser, inclusive, na língua. Então, muitos perderam a língua, né? E muitos hoje dos indígenas urbanos não sabem a sua língua por conta desse processo, que é um processo não só de retirada de território, mas de etnocídio, ou seja, de tentar destruir as culturas, né? Agora, é importante, ao assumir a identidade indígena, ela tem suas implicações, e hoje quem assume, né, inclusive dentro dessa própria revigoração, né, do revigorar que está vendo, os chamados movimentos de etnogênese, que inclusive tem no estado do Rio de Janeiro, com os puris, que habitaram o Vale do Paraíba, né, junto com outros povos, inclusive a região aí de Barra Mansa, e Valença, e Resende. Bom, então, isso para começo de conversa, é isso. O termo índio tem que ser retirado do nosso vocabulário, a gente tem que trabalhar com povos indígenas, principalmente, tem que entender que, como todos os povos têm o direito a fazer trocas culturais e, evidentemente, absorver novas tecnologias a seu favor, né? Então, não tem que ter estranhamento do fato de ter roupa, de ter celular, de ter carro, de morar na cidade, de morar no campo, etc. Bom, por favor, outro slide. No caso do século XV, ou melhor, do século XVI ao século XIX, nós tínhamos grupos diferenciados de povos indígenas aqui no Vale do Paraíba, né? Se bem que uma parte dos nomes foram dados pelos portugueses, que não entendiam quais eram os nomes originários, nós temos aí Tupinambás, ou Tamoios, principalmente no litoral, vinha desde lá de Ubatuba, de São Paulo, até Cabo Frio. Você tinha os Guaianás, que ficavam na serra e depois desceram para o litoral quando os Tupinambás foram expulsos dali, naquela guerra que houve de 65 a 67, principalmente no Rio de Janeiro. Você tinha povos ligados ao Vale do Paraíba, no caso aí do século XVIII para XIX, Coroados, Mitiris, Araris, Ararapes século XVI, XVII, Puri, Pitá, Bororos, Caxixene, Parona, Xumetó. Esses são os povos que a gente foi encontrando ao longo da pesquisa, principalmente nessa virada do século XVIII para o século XIX. Por favor, outro slide. O primeiro contato que se teve com os povos indígenas do Vale do Paraíba, onde se encontra Volta Redonda, foi no final do século XVI, onde houve uma expedição do Rio de Janeiro, que Martim de Sá manda um inglês que estava aprisionado, que trabalhava para a família Sá, que era o Anthony Kinever, ao Vale do Paraíba. Ele foi negociar com os puris ali no Vale do Paraíba, inclusive trazendo pessoas que foram escravizadas pelos puris, ou foram inimigos e tal, para o litoral, para trabalharem no Rio de Janeiro, né? Então, é um contato antigo. Mas, assim, o Vale do Paraíba, durante esses 200 primeiros anos do processo de
colonização, ele ficou praticamente intocado, né? Por favor, outro slide. Como é que se deu essa ocupação do território até 1499? A arqueologia nos ajuda a orientar um pouco esse entendimento. Nós tínhamos 3 grandes tradições arqueológicas no estado do Rio de Janeiro. A sociedade sambaquieira, que era basicamente no litoral, a sociedade Une e a sociedade tupi, chamada de tradição tupi-guarani. Chamamos de tradições os agrupamentos em sítios que têm um conjunto de repertórios tecnológicos e estilísticos de grande persistência temporal. Significa que o mesmo padrão de cerâmica, o mesmo padrão de objetos fica ao longo do tempo, então acaba se chamando tradição. E elas, às vezes, são divididas em fases e subtradições. Há uma discussão grande na arqueologia, é bom de se saber, em relação a essas denominações. Elas podem ser mais atrapalhativas do que realmente esclarecedoras. Mas, por enquanto não se tem um sistema melhor do que esse, se usa esse aí. Por favor. O mais antigo registro no território do atual estado do Rio de Janeiro ocorreu num sítio lá em Itaboraí, de 8.100 anos atrás. Então, a ocupação dos povos originários no Rio de Janeiro tem, pelo menos, hoje em dia, que se sabe, 8.100 anos. Muito bem, sobre isso se sabe muito pouco. Depois, evidentemente, houve períodos aí de alguma mudança no clima, e aí a gente prossegue para um povo que a gente conhece mais pelos estudos que as universidades têm dele, particularmente o Museu Nacional, né? Você tem vários grupos de pesquisas que trabalham com os sambaquis. Por favor, Amanda. O sambaquis de tambá, que é concha, mexilhão e tupi, qui de amontoado, significa um local que existia uma concentração de conchas não naturais, os chamados casqueiros, cernambis, berbiqueiras, ostreiros. E, no caso, Amadou Gaspar, que trabalha muito com o sambaquis, definiu ele assim, uma elevação de forma arredondada, que algumas regiões do país chega a ter 30 metros de altura. Só para a gente entender, 30 metros de altura é o tamanho dos monumentos que existem, por exemplo, no México, das civilizações, né, mexicanas, maias. Então, você construir um conjunto de 30 metros de conchas de forma organizada precisa de uma sociedade bastante organizada e hierarquizada, inclusive no caso desses, que não são daqui do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, de Santa Catarina, em que você chegou até 30 metros, você tinha obras de arte maravilhosas, algumas que a gente via no Museu Nacional, e eu não sei se elas foram chamuscadas junto com o incêndio lá, inclusive obras trabalhadas em ossos e trabalhadas em pedra, zoomorfas, ou seja, de formas de animais, de peixes, etc., belíssimas. E, então, assim, eles são construídos, esses sambaquis, de restos faunísticos, principalmente de conchas, ossos de peixe, mamíferos. Ocorrem também frutos e sementes, e tem espaços dedicados à atividade funerária, ou seja, também era um local cerimonial de enterramento de corpos, que eram enterrados de uma forma diferenciada. E encontra-se também artefatos de pedras, ossos, marcas de estacas por conta de barracas e tal, que podem ter sido feitas, e outros. Então, a definição mais ou menos geral de sambaqui é essa, por favor. A gente vê aqui os sítios arqueológicos mais antigos do Rio de Janeiro, depois daquele, então a gente vai vendo que houve uma ocupação do litoral. Os sambaquis, ao longo do tempo, eles vão ocupando o litoral do sul do Brasil até quase chegar ali à foz do Rio Amazonas, no Pará. E aqui no Rio de Janeiro você tem sítios bem antigos, tem também aqui alguns elementos, né, nessa postura. Então, o litoral ele era ocupado já há bastante tempo aqui no nosso estado. Por favor. Outro slide. Aqui nós temos esse slide aqui, falando de 4, ou não, desculpe, volta de 4 a 3 mil anos antes do presente, né? Antes do presente quer dizer, contando a partir de 1950, é dessa forma que, por definição, os arqueólogos contam, a partir de 1950, antes do presente para trás.
E aí, assim, a ocupação vai se estendendo até lá Campos já, ali desde de Angra até Campos. Você tem sítios antigos, né? Basicamente sambaquis, ou seja, e os sambaquis do Fluminense, eles tinham uma diferença, eles eram menores do que os sambaquis de Santa Catarina. Aqui havia uma região com pesca muito grande, e os sambaqueiros, essa população, ela fazia uma inter-relação entre os diversos ambientes ali perto do litoral, né? O começo da Mata Atlântica, a Restinga, Manguezal e Oceano. Eles, inclusive, provavelmente tinham embarcações, faziam pescas em alto mar, porque você tem tubarões e peixes de alto mar dentro da sua dieta. Passando, por favor. Aqui é só para ver que, né, o sambaqui ocorre praticamente quase todo o Brasil, ali você vê Maranhão, Pará, Bahia, né, toda a região sul, São Paulo. Por favor, pode passar. As características dos sambaquis do Rio de Janeiro têm dimensões maiores, não excedem 5.000 metros, é diferente do sul, não tem cerâmica também, porque eram povos que não faziam cerâmica, eram povos pescadores e coletores, principalmente. Muito bem, pode passar. Bom, aí chegam outros grupos no estado do Rio de Janeiro, esses já praticantes de agricultura e trabalho com barro. É uma invasão dos ceramistas, horticultores e caçadores, numa região que você tinha somente pescadores e coletores, né? Por favor. E esses grupos, eles começam a chegar aqui no estado há 3.000 anos atrás, há 3.000 anos antes do presente, né? E aí vamos tratar até 1.500, mais ou menos. Por favor. Aqui nós temos sítios sem cerâmica indígena, né, sítios com cerâmica indígena. O que não quer dizer que no resto do estado não tenha, é porque as nossas pesquisas arqueológicas, elas estão ainda devendo muito. E hoje em dia está mais complicado por 2 motivos. Falta de financiamento e, geralmente, se complexificou mais ainda o pedido para fazer pesquisa. Então, para fazer pesquisa, você tem que ter dinheiro, e você sabe que a universidade pública, hoje em dia, tem muito pouco dinheiro. Então, por exemplo, alguns locais que estão em branco, como, por exemplo, Resende, Valença, não é porque não tenham sítios arqueológicos, até tem, inclusive tem objetos arqueológicos que foram encontrados nesses municípios, é porque não tem pesquisa mesmo. Apesar de ter, por exemplo, Valença, você tinha uma aldeia, um aldeamento puri lá, em São Luís Beltrão, hoje Fumaça, né? Em Valença você teve, tanto em Rio Bonito como em Valença, 2 aldeamentos indígenas, mas você não tem pesquisas nessa área, não tem pesquisas na fronteira, perto do Rio Preto, né? Então, a falta de informação é por falta de pesquisa, não é por falta de povos indígenas do ponto de vista arqueológico naquela região. Passemos, por favor. Outro mapa. Aqui é aquela cerâmica vinculada à tradição tupi-guarani. Então, a gente vê que em Vassouras, quando foi feito ali um trabalho para uma linha de transmissão, lá em Vassouras eles encontraram um monte de cerâmica com características policromadas, ou seja, de várias cores, que é uma característica da cerâmica que faziam povos que a gente poderia relacionar aí aos povos tupinambás, no caso, que ficavam no litoral, mas também na serra, e depois, principalmente, da ocupação do litoral pela sociedade colonial, muitos deles foram se refugiar na serra. Então, essa cerâmica tupi-guarani que foi encontrada aqui, de tradição tupi-guarani é um termo arqueológico, mas que provavelmente está vinculada aos povos tupinambás ou tamoios que viviam aqui, ou que viviam na serra, porque ela foi datada em 800 da nossa era. Então, 800 da nossa era, né, mostrando a presença já antiga dos tupis na Serra Fluminense. Você vê onde tem 1 e 2 ali, né, são 2 sítios ou um sítio que tem essa presença da cerâmica de tradição tupi-guarani na Serra, inclusive envolvendo o Vale do Paraíba. Por favor, outro. Aqui a datação mais antiga para a tradição tupi, ela é no século VIII, né? Como eu disse para vocês, lá em Vassouras. Por favor, pode passar. Aqui já nós temos a cerâmica chamada da tradição una,
que é uma tradição encontrada em Campos, também no Vale do Paraíba, em algumas regiões também do litoral, mas mais raro. E essa tradição está vinculada a alguns povos, está vinculada no sentido de fazem uma associação, o que não quer dizer necessariamente que é correto, mas fazem uma associação aos goitacás em campo e aos puris também na serra, né? Então, a presença, inclusive, houve um sítio escavado pela Madu Gaspar e a Jane Cordeiro aqui em Piraí e em Barra Mansa, né? Infelizmente não dataram, que foram encontrados no sítio ali, foi inclusive primeiro slide que a gente mostra de apresentação, está lá o material, a gente vai ver depois, material arqueológico encontrado nesse sítio. Por favor. Outro. Aqui na tradição una, a gente tem, assim, o que foi datado do século V e do século XVIII, né, o que tem de datação, porque muitos sítios eles não fizeram datação. Inclusive, algumas escavações que eram da década de 60 do século passado, elas não tinham, era uma técnica muito cara, hoje em dia está mais barato, o carbono 14 e outras técnicas como termoluminescência, mas que naquela época eram difíceis e tal. Então, a gente perdeu, de certa forma, a datação. E esses sítios, inclusive os sítios datados, escavados recentemente pela Madu Gaspar e a Giane, aqui, por conta de uma linha de transmissão que foi feita até Cachoeira Paulista, eles também não tiveram datação, o que é uma infelicidade, porque a gente podia ver, pelo menos naqueles sítios, quando é que esses povos estavam estabelecidos lá. Por favor, outro slide. Aqui, os chamados sítios de contatos, onde você tem material indígena e você tem material europeu, ou onde você tem, por exemplo, uma cerâmica que já tem influência europeia. As tigelas, os jarros indígenas, eles não tinham, por exemplo, alça. Com a influência europeia, os indígenas passaram a fazer alça nos seus jarros, o que aí é uma influência, por isso que a gente chama eles de cerâmica caboclo, né, neocolonial, né? Então, esses mostram alguns sítios de contato, evidentemente, no século XVI, porque os portugueses só arranharam a costa, né, e seus descendentes só arranharam a costa durante um bom período, né? E no caso do Rio de Janeiro, até o século XVIII, ninguém subia em direção, por exemplo, ao noroeste fluminense ou à região do Médio Paraíba. Raríssimas pessoas, não se morava ali só tinham povos indígenas. Por favor, outro. E é interessante a gente ver o seguinte, por exemplo, no litoral você falava a língua tupi, no caso os tamoios, né? Ou tupinambás. Tupinambás para os franceses, tamoios para os portugueses, mas era o mesmo povo, que dominavam ampla faixa do litoral até serem dominados, escravizados, mortos, massacrados, né? Nessa batalha que começa na conquista do Rio de Janeiro e depois se estende até o século seguinte. Você tem a faixa vermelha, que é ocupada por povos de língua tupi, você tem uma faixa verde, que era ocupada pelos goitacás. Os goitacás resistiram muito mais aos portugueses, inclusive a conquista de Campos daquela região só começa a partir de 1630, ou seja, um século e 130 anos depois do descobrimento, por conta da resistência dos povos indígenas ali. Os goitacás acabaram sendo aldeados, uma parte em São Pedro da Aldeia, e outros grupos fugiram para a serra. E você tem um conjunto de outros povos que viviam no Vale do Paraíba, que estão em azul, que são outras línguas, também vinculados a um tronco macro-G ou semelhantes, né? Macro-G é povos que falam outras línguas que são diferentes. Por exemplo, hoje seriam os machacalis, os krenak, os próprios puris, coroados, né, e que falavam línguas diferentes. Por favor, outro mapa. Outro slide. Aqui, nós temos o que foi coletado no sítio da Bocaina, que é a fronteira de Barra Mansa ali com São Paulo. Foram recolhidos 16 mil fragmentos cerâmicos, artefatos ósseos, material feito de conchas de molusco, peso para rede, resto e fauna. Além de material lítico, ou seja, de pedras, feito em sílex ou quartzo, que eram pontas de flecha. Vejam que esse povo que vivia na Bocaina fazia conexão com o litoral, porque eles tinham conchas e porque eles tinham
material que poderia ser de peso de rede, né? Que haviam furos e tal. Então, assim, havia uma transição, eles andavam por várias partes, essa é a coisa importante. Então, esse de Bocaina não tem, eu acho que 5 anos essa pesquisa. E aqui embaixo você tem Rialto, que é um município, um distrito de Barra Mansa, eu acho que todos o pessoal aí conhece, já ouviu falar. E lá em Rialto, a gente esteve lá, eu e um amigo meu, Francisco, encontramos um senhor e ele mostrou para a gente alguns machados de pedra que eram vistos na região, e ele disse de outros locais, mas como nunca houve pesquisa arqueológica em Rialto, apesar de ter sido uma aldeia chamada Aldeia do Espírito Santo, inclusive num livro sobre Barra Mansa fala sobre ela, né? Ou então Aldeia do Turvo, e ali você nunca teve pesquisa arqueológica. Mas o que vai acontecer? A mudança, como eu disse, o Vale do Paraíba era basicamente um vale indígena até o século XVIII. Tá? É isso que a gente tem que pensar na cabeça. Até o século XVIII, apesar da gente ler na história, só ficar falando a partir de uma visão eurocêntrica ou lusitanocêntrica da construção da nossa história, no século XVIII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o que vai acontecer? Primeiro, você tem um caminho que ia de São Paulo, passava ali por atual Passa Quatro, Vale do Embaú, e chegava em Minas. E só vai ocupar, basicamente, as regiões mineiras. E o governo, preocupado com o contrabando, vai proibir que se faça muitos caminhos, a não ser um caminho que é feito pelo Garcia Paz. E esse caminho ele faz a partir de uma trilha indígena. Aliás, a maior parte dos caminhos coloniais e depois imperiais, eles são feitos a partir de trilhas indígenas. Então, o Garcia Paz se estabelece ali na cabeceira não, ali perto da foz do rio Paraibuna, que vem lá passa ali por Juiz de Fora e tal, até chegar no Paraíba do Sul, e lá ele escraviza um grupo de puris, e esse grupo de puris, ele indica o caminho para ele, para chegar até o Rio de Janeiro por ali. Ó, tem um caminho aqui, tem uma trilha aqui. E aí, a partir desse caminho, que ele vai conseguir, inclusive, Benesse, conseguiu 16 sesmarias por conta desse caminho, a possibilidade de depois seus descendentes fundarem 2 vilas, que foi o caso de Paraíba do Sul e Vila do Resende, e ele passa a vida inteira pedindo favores por conta desse caminho que ele criou, que, na verdade, foi uma indicação dos índios puris que eles mantinham como escravizados. Há uma documentação, por exemplo, do Itamar Bopp, que ele diz que, durante a invasão do Rio pelos franceses, em 1711, a mulher do Garcia Paz mandou uma tropa de puris para o Rio de Janeiro para defender a cidade, né? Porque o tesoureiro do Rio de Janeiro tinha fugido com ouro pelo caminho do ouro ali, e estava no meio do caminho, quando os escravos deles fugiram, porque souberam que o Rio foi tomado pelos franceses, e aí ele foi pedir ajuda ao Garcia Paz, a mulher dele estava lá, e mandou uma tropa de puris, que eram escravizados deles, ou administrados, como eles chamavam na época, para descer, para proteger esse ouro e levar para Minas, e não deixar que ele fosse pego pelos franceses. E depois mandou seu filho com uma tropa de índios, indígenas, para o Rio de Janeiro, para ajudar no auxílio ao resgate da cidade. Bom, então, esse caminho é construído, e em torno dele é distribuído sesmarias. E aí, essa corrida do ouro faz com que você tenha um primeiro processo de interiorização dos luso-brasileiros para aquela região. Num primeiro momento, era só aquela estreita faixa, aquela língua do caminho do ouro, porque o resto continuava florestas, matas e povos indígenas. Inclusive, essa área daqui era conhecida como Paraíba Nova. Por favor. Então, você vê aqui a distribuição de sesmarias no final do século XVIII, né, as áreas verde, mostra a dinâmica que era Resende, e Resende não era só aquilo, era maior do que aquilo, né? E quando eu falo de Resende aqui, eu tenho que incluir Barra Mansa e Volta Redonda, em que havia um dinamismo na ocupação daquela região, né? E outras estavam avançando. Pode passar para o seguinte. A distribuição de sesmarias também vai avançando, e a gente vê o que acontece. Uma penetração sobre áreas que, em amarelo, e esse mapa eu fiz para minha dissertação, mostra o avanço, penetração e circulação dos luso-brasileiros sobre o território que era um território basicamente indígena. E isso vai ocorrer já em 1810, isso já tem uma intensidade muito grande,
e, evidentemente, isso provoca conflitos, começa a provocar conflitos de defesa do território por parte dos povos indígenas. Por favor. Aqui eu mapeei, eu estava fazendo esse mapeamento para o doutorado, e eu acabei não terminando, mas eu vou retomar. Mapeei conflitos, e a gente vai ver que ali na volta de Volta Redonda, houve conflitos, né? Aquela volta ali, tá vendo? E em torno, porque demonstra a presença indígena naquela região. E esses conflitos eles vão dos 20 anos finais do século XVIII para os 20 anos iniciais do século XIX, de conflitos, e vai ocasionar, gerar, por exemplo, o aldeamento de Valença, vai ocasionar o aldeamento depois de Rio Bonito, que é conservatório do Rio Bonito, que é hoje conservatório, vai ocasionar o aldeamento de São Luís Beltrão, que hoje é Fumaça, e havia ali nos Tomazes, que era a região que eu achava antigamente fronteira entre Barra do Piraí e Barra Mansa, que era ali o senhor Tomás da Silva, ele queria ter aldeado, ao mesmo tempo que estava sendo aldeado indígenas lá em Valença, ele queria aldear indígenas, principalmente araris, aqui, muito mais perto, né? Os araris presentes nessa região, então ele tem cartas que a gente encontra na Biblioteca Nacional, em 1809, 1807, ele fala, eu estou querendo fazer um aldeamento de índios aqui, eles estão aqui acampados na minha fazenda e tal. Na verdade, os índios estavam acampados no território deles, só que agora a floresta que tinha ali foi pulverizada, foi derrubada, queimada e virou pasto. Então, o que ele fala? Antigamente eu caçava uma anta aqui, agora eu vou caçar aquela anta grande, que eu não entendo bem, vou chamar de tapia, que era uma vaca, e matava a vaca porque ele tinha que comer. Aí o cara fala, você é ladrão? Quem é ladrão? Ladrão como? Você está no meu território, cara, você não pediu licença para vir aqui. Então, só que a gente vê que a historiografia trata eles como invasores, como isso. Não, na verdade, quem eram os invasores? Os invasores é aqueles que estavam chegando no território deles, estavam ocupando o território deles, estavam modificando o bioma deles ali, que era um bioma de floresta, se transformou rapidamente num pasto, numa monocultura pobre de cana-de-açúcar depois de café, né? Pode passar, por favor. Esses mapas, a maior parte deles são inéditos, foram feitos por mim, tá? Em cima de dados ou arqueológicos ou então dados históricos. Então, esse avanço luso-brasileiro sobre o território do povos indígenas do Vale do Paraíba vai demandar novas divisões militares. Por quê? Porque era necessário conter a revolta que os índios estavam tendo por conta da invasão do seu território, né? Então, são criadas freguesias, vão ser criadas um pouco freguesias, a freguesia de São João Marcos, a freguesia de Campo Belo ali em Resende, né? E nessa região. Barra Mansa, até 32, vai virar parte de Resende. Por favor. Nós temos aqui um mapa à esquerda, né, o território de Resende, que englobava Barra Mansa em 1801 e Volta Redonda. E nós temos aqui, em 1820, são reconstruções que eu faço também, né, o território em 1820, como é que era, já era diferente, porque Piraí também é formado na freguesia, ou melhor, São João Marcos é criado como cidade, em 1814, então você tem dois territórios aí dividindo, e Volta Redonda no meio dos dois ali, né, fazendo isso. Pode passar, por favor? É só para situar geograficamente naquele momento histórico. Aqui nós temos, nessa sesmaria do Arquivo Nacional, o Ribeirão do Turvo era chamado também Ribeirão dos Bororo, porque os Bororo existiam ali. Era um grupo indígena do qual a gente sabe muito pouco, e você vê, isso é 1812. Né? 1812. E esses Bororo, uma parte deles foram deslocados depois para o aldeamento de São Luís Beltrão. A gente encontrou uma documentação, por favor, pode passar o seguinte. Nós encontramos uma documentação na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro de uma visita pastoral. O que era visita pastoral? O bispo era obrigado a visitar todas as freguesias que envolviam a sua jurisdição. O bispado do Rio de Janeiro era enorme em 1825. Né? Então, ele englobava, inclusive, toda essa região. Aí, quando ele foi visitar a aldeia de São Luís Beltrão, hoje, distrito de Fumaça e Resende, ele fala para onde foram deslocados uma parcela desses bororos que ficavam no Rio Turvo. Que o Rio Turvo é aí em Barra Mansa, fronteira com Volta Redonda. E aí estamos tratando, nesse primeiro momento, Barra Mansa, Volta Redonda como parte de Barra Mansa, certo? Século XIX.
Então ele diz assim, o curato de São Vicente Ferrer, na aldeia do Rio Preto, o nome de São Luís Beltrão, tanto a aldeia como a capela vai se esmaecendo, é o documento antigo, a destruição dos índios mariquitas, que eram índios puris, e seu oratório, acabando um pouco abaixo da aldeia nova, né? E dessa tribo de índios tem uns 80 indivíduos dispersos e outros índios bororos, que aparecem não ter mais que 7, 8 indivíduos escondidos na mata. Esse grupo era originariamente um grupo que estava mais localizado em Barra Mansa e, evidentemente, em Volta Redonda. Por favor, pode passar. Aqui nós já temos a evolução do mapa, aí já aparece Barra Mansa aqui em cinza, né? Em cinza mais escuro, e depois uma nova divisão dela em 1850. Pode passar, por favor. É só para mostrar a evolução da malha, né? E mesmo após a fundação da vila de Barra Mansa em 32, a presença indígena no território da vila permanecia, ao contrário do que a historiografia afirma. Se pega qualquer historiador local, seja de Valença, Resende, isso aqui, é o seguinte: existiam índios aqui, aí de repente chegou o colonizador e os índios apareceram. Parece mágica, parece que eles botaram uma varinha de condão e os índios aparecem. Maior falsidade. Por quê? Porque se você reconhecer a presença indígena, depois disso, você vai reconhecer de quem é o território. Vai ser ter discussão sobre isso. Quando não se cria aldeamento, no qual se estabelece uma parte pequena do território para eles, isso aí é mais presente ainda. Então, por exemplo, houve um levantamento em 49 de Barra Mansa, mas ela não enviou dados. Poderia ser para a gente pegar dados sobre os índios nessa época. Mas aí, em 72, você vê um censo, e eles chamam aqueles índios que não estão mais em aldeias, mas que vivem perambulando pela cidade, ou estão na área rural, como agregados dos proprietários nas terras que antes eram deles, eles são chamados de caboclo, porque basicamente perderam a sua língua originária. Então, você vai ter a presença tanto no censo 72 de caboclo, como no censo de 1890. E aí já eram grupos que em 1820 foram identificados como os mitiris, os araris, os puris, os coroados, os bororo, os cachixenes, os chumetó, Parona, que era um grupo que era de São Paulo, que tinha aldeia aqui na fronteira com o Rio. Por favor, pode passar. Então, aqui em 1849, você vê a distribuição de população indígena que existia nessas regiões. 17 freguesias disseram da população indígena. Aí você vê, tem 143 em Resende, tem 74 em Piraí, tem 472 em Rio Claro e Barra Mansa não informou. Vocês acham que não tem índios em Barra Mansa em 1849? Claro que tem, só que eles não informaram. Era falho. Bom, vamos ao censo de 1872, por favor. Pode passar. Aqui no censo de 1872, esse mapa eu fiz também pensando nisso, eu peguei os dados do censo, aqui os territórios são os territórios daquela época, de 1872, não são os territórios atuais, tanto é que os municípios têm uma abrangência maior. Então, você vê em Barra Mansa em vermelho, que quer dizer que mais de 500 pessoas foram reconhecidas como caboclas em Barra Mansa, ou seja, como indígenas que já não estão em aldeias, mas estão presentes na área rural e urbana de Barra Mansa, que engloba aqui, evidentemente, Volta Redonda. Seguinte, por favor. Não, eu acho que pulou uma, não pulou? Não pulou não. Então vai, Amanda, pode passar. Aqui a gente aproveitar essa pausa, professor, eu estou vendo que já está chegando quase no hoje, né? Mas só para falar que aqueles 5 minutos já passaram. Mas pode dar seguimento, que eu tenho certeza que o pessoal está gostando. Tá, vamos lá. Então, para ser mais rápido. Aqui é um mapa mostrando todos os aldeamentos que tinham no século XIX, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, São Luís Beltrão, Santo Antônio, Rio Bonito, Nossa Senhora da Glória, nesse lado aqui do Paraíba do Sul. Pode passar, por favor. Depois a gente pode disponibilizar. Aqui é o censo de 1890. No censo de 1890, continua uma presença de mais de 500 pessoas indígenas em Barra Mansa, na região de Volta Redonda. Então, a presença continua e aumenta. Na verdade, se você for botar os números, ele é maior. Pode passar, por favor. Então, o que houve? Foi uma produção da invisibilidade indígena para poder apropriar do território deles. Essa invisibilidade foi construída do ponto de vista político, porque aqueles aldeamentos que eu mostrei no mapa anterior, todos eles acabaram até a década de 70 do século XIX. Todos eles, o Estado se apropriou de novo dessas terras, dizendo que os índios estavam misturados com a massa da população e que não mereciam mais aquelas terras de aldeia, terras de coletivo. Em alguns casos, como em São Pedro da Aldeia, como Itaguaí, alguns índios conseguiram permanecer numa parte desse território que era dado a eles e tal, em outros não.
E aí, o que vai acontecer é um apagamento historiográfico, ou seja, a história trata o índio a partir do século XIX como passado e não como presente, por isso a gente tem dificuldade de reconhecê-los nos livros de história, porque não se trata deles mais, não se pesquisa sobre isso mais, e por isso parece que eles não existem em Volta Redonda e Barra Mansa. E também do ponto de vista político, porque você, inclusive, se apropriou de terras de aldeamento, e se você fosse reconhecer a presença dos indígenas ali, você tinha que devolver pelo menos aquelas terras que o Estado deu, mas nem essa. E esse processo continua até hoje. A invasão de madeireiros, a invasão de garimpeiros, né? Essa invasão descarada que está havendo agora, né? Terrível, levando inclusive Covid para os povos indígenas, que tem uma sensibilidade à doença muito maior, porque tem sensibilidade maior a resfriado e tal, não sei o quê, ocasionando uma mortandade muito grande, um genocídio realmente, né? Como acontecia no século passado com o retrasado com a varíola. Pode passar, por favor? Vamos tentar terminar aqui agora, rapidinho. Esse é o censo de 2010, o que a gente tem de mais recente. Então, está lá. 171 pessoas se declararam indígenas em Volta Redonda, 143 em Barra do Piraí, 77 em Barra Mansa, 29 em Pieral e 11 em Piraí. Se você for somar tudo isso aqui, que era antigo território de Barra Mansa, dá quase os 500 que tinha antigamente. Não dá tanto. Mas isso porque é aquilo que eu falei no começo da palestra. A autofobia. Muita gente que sabe que tem história na família, que tinha índio lá, não se reconhece como descendente de índio. Ou seja, o cara se reconhece no antepassado português de 200 anos, se reconhece no antepassado italiano de 200 anos. Agora não quer se reconhecer do antepassado indígena. Por que isso? Porque ele não se vê refletido no livro escolar, porque ele não se vê, ele vê o ataque que tem aos povos indígenas sistemático e tal, e ele fica envergonhado, os parentes, principalmente os mais velhos, ficam envergonhados, né? Tem até algumas histórias sobre isso, mas podemos passar, depois a gente conversa sobre isso. Pode passar, por favor. E aqui, para terminar, eu queria fazer uma homenagem ao seu Geraldo, que era uma pessoa que também tinha autofobia, né? A gente vê claramente aqui o seu Geraldo, ele morava na região urbana de Resende, mas toda a família dele, todo mundo lá no distrito de Fumaça fala, não, o seu Geraldo é descendente de índio, o seu Geraldo é descendente de índio. A gente vê pelo tamanho dele, pelas características dele, ele era descendente de Puri. E o seu Geraldo, em especial, tem uma ligação com Volta Redonda, porque ele, em 45, veio trabalhar na construção de Volta Redonda. Só que acontece o seguinte, como a mãe dele era doente, ele vinha de Fumaça, a pé, até Volta Redonda. Ele andava quilômetros a pé, trabalhava e voltava para casa. Mas isso fazia com que ele ficasse muito cansado, porque ele tinha que cuidar da mãe dele, mas, ao mesmo tempo, ficar empregado. Ele acabou não trabalhando muito tempo por conta disso. Mas aí, uma ligação e uma homenagem, ele faleceu, infelizmente. É uma pessoa que eu gostava muito. Nós fizemos entrevista, eu e o que aparece aqui na foto é meu amigo Francisco Donizete, lá de Resende, que a gente faz muitas pesquisas em relação a isso nessa região, ele é de Fumaça também. Né? E ele morava na casa dessa senhora aí, que tinha, de certa forma, adotado ele. Ele era mais velho que na carteira de identidade dele, mas é isso. Então, por favor, Amanda, vamos terminar aqui. Agradeço aí a todos que ouviram até esse momento e ao movimento de emancipação na política aí. Desculpe eu estender no tempo. Imagina, a gente agradece, professor, muito, muito obrigada mesmo. Muitas informações, né? E só para a gente não perder muito, a gente vai abrir perguntas daqui a pouco, só que para a gente aproveitar o que já está no caminho, ia pedir para a professora Lígia abrir o microfone dela para fazer alguns comentários, talvez até sobre a apresentação, né? Mas também sobre o que ela veio e se propôs a falar hoje, tá bom? Amanda, pode parar de compartilhar a tela, que aí a gente vê todo mundo inteiro. Obrigada. Ok, Amanda. Tá, eu espero ela ter... Ok, então tá bom, Silvia. Bom, o que dizer depois de uma riqueza dessa de informações, não apenas uma riqueza de informações, como também a exclusividade né, acho que todos nós estamos aqui nos sentindo realmente muito privilegiados por ter umas informações dessa mão, por exemplo, na academia, na nossa universidade, a gente não tem acesso
a essas informações. Então, assim, né, são uns comentários muito por cima mesmo, prometo que vou fazer pequeno, eu programei para que seja pequeno, que é para explorar mais essa riqueza, né, trazida pelo professor Marcelo, que eu achei fantástico e aprendi muito também, muito importante, quem é curioso, que eu dou aula de economia brasileira, e uma das coisas que a gente se questiona, né, dentro da economia brasileira, é que ele fala numa parte dessa coisa de, olha, parece que dá um salto no Brasil e a população indígena desaparece. Quando a gente olha a história do Brasil pela ótica da história econômica, do desenvolvimento econômico do país, né, os manuais e os próprios conteúdos dos cursos, eles parecem também dar esse salto, como se não existisse outra coisa no Brasil, a não ser a nossa história, onde é que começa? Nossa história econômica começa lá a partir dos 1500, quando a gente começa a ter, primeiro, uma economia voltada para a agricultura, e depois, a partir dos anos 1930, a gente tem um processo de industrialização. E é isso, né? E o Brasil, do ponto de vista econômico, é entendido dessa forma. E aí a gente vai ver que na verdade, a construção desse caminho, primeiro, é uma construção que foi uma opção, uma alternativa às alternativas existentes, né? Não era o único caminho possível, e segundo, para trilhar esses caminhos, isso significou uma história também de destruição, uma história de extermínio, uma história de apagamento e uma história de marginalização de povos, né, dos povos originários, das populações tradicionais e da própria população negra. Então, o comentário que eu gostaria de fazer, né, é sobre três aspectos, né? Um primeiro é justamente esse, que o desenvolvimento brasileiro, da forma que chega ao Brasil, com a estrutura econômica que nós temos hoje, econômica e social, ele foi pensado especificamente como não considerando os povos originários, populações tradicionais e população negra. Ao contrário, ele foi originalmente pensado tendo nessas populações e nesses povos inimigos declarados e objetivos a serem eliminados do caminho do desenvolvimento. E isso a gente consegue perceber claramente sob diversos aspectos. Um primeiro aspecto que eu gostaria de tratar aqui, que é, rapidamente, o aspecto no plano das ideias. No plano das ideias, a gente vai observar que, anteriormente à industrialização, o movimento de industrialização, o processo de substituição de importações no Brasil, que foi o modelo de industrialização, se construiu uma pseudociência no Brasil, né, montada em cima das teses eugenistas, da eugenia, que era praticamente o quê? Se pensar que a única saída para o Brasil se desenvolver, para o Brasil enriquecer, para a sua economia melhorar, seria o fato também de que haveria uma melhoria da sua população, que a população, da forma como se conhecia, não tinha lugar num projeto de desenvolvimento, porque os negros e os indígenas eram preguiçosos, né? É aquela ideia de que o indígena só trabalha para manutenção, então é preguiçoso, o negro também da mesma forma, são burros, não sei o quê. E aí coincide que é justamente com o período anterior, né, de final do século XVIII, essas teses e esses vários autores, como, por exemplo, o Nina Rodrigues e o próprio Monteiro Lobato, que vão construindo no imaginário, no consciente nacional, a ideia de que, para o Brasil mudar sob a ótica econômica, ele precisava mudar também sob a ótica de povo, porque o povo que tinha aqui não era um povo adequado para uma nação desenvolvida, uma nação que olhava como ideal os padrões europeus. Então, a gente observa o quê? Que
toda essa história, todo esse planejamento, pensamento de uma nação desenvolvida, ele é feito nessas bases, né? Não há lugar para povos originários, para povos tradicionais, nesse Brasil que está se pensando agora. E isso é construído, né, de uma forma muito inteligente do ponto de vista de uma inteligência malévola, que é no plano das ideias, né? É a gente achar, e aí, quando o Marcelo fala dessa coisa de que, olha, que tinha pessoas da autoaversão e que não se identificavam, não queriam se identificar como povos originários, também tem esse aspecto construído pela eugenia, de que essas são raízes que devem ser apagadas, né, da nossa história, se a gente quer se desenvolver. Então, o plano das ideias, é um plano que pode parecer, à primeira vista, que não tenha importância, mas ele tem um impacto muito profundo nessa construção desse Brasil que nega direitos, nega cidadania aos seus povos originários. Um segundo aspecto que eu destacaria, diz respeito ao próprio modelo de desenvolvimento, né? Como é que é a história do modelo de desenvolvimento econômico do Brasil? Bom, a gente sabe que os primeiros 4 séculos da economia brasileira é um modelo que é o chamado de primário exportador, agroexportador, que é baseado em quê? Essencialmente, na produção de monoculturas, associada ao latifúndio, voltado principalmente para exportação. Ora, esse é um processo, né, e aí, de novo, lembrando muito a fala do Marcelo, lá das Seis Marias, que é um processo que, primeiro, é extremamente concentrador de renda, e de território, e segundo, é um processo marcado pela constante desconstrução, pelo roubo da territorialidade dos territórios desses povos tradicionais, né? Então, esse modelo inicial, esses 4 séculos da economia brasileira, é um modelo pautado justamente em latifúndios, e ao se pautar em latifúndios, ele é pautado também por uma quase que completa desconsideração do lugar desses povos na construção da história econômica do país, e, consequentemente, eles são desprovidos de direitos, né, dentro da produção e da distribuição da riqueza. E depois, quando a gente chega, e aí dá esse salto misterioso, né, para já no século XX, início do século XX, que vai se construir o modelo de industrialização brasileiro, novamente, né, é um modelo que exclui e vai fazer exclusão em diversos pontos. A gente sabe como um modelo da industrialização, ele continua ligado a esse histórico de extrema concentração fundiária do país, porque eles tinham dado conta de, em 1850, antes da abolição da escravidão, eles inventarem uma reforma agrária ao contrário, que foi a Lei de Terras, né, que vai impedir os povos de terem acesso digno à terra. E o outro elemento é o fato de que a industrialização, ela por si, claro que eu não estou aqui dizendo isso, e a gente não vai negar a importância da industrialização no Brasil, mas isso não quer dizer que a gente não reconheça os erros que foram feitos ao longo do processo de industrialização, e o reconhecimento também que esse processo de industrialização foi um processo que foi também excludente, que foi um processo que incorporou, mas incorporou a população brasileira de uma forma bastante limitada na perspectiva do que era ser brasileiro. Então, a gente tem um processo de industrialização que se inicia e que, basicamente, o Estado, a política e o aparato de Estado vai se voltar para a industrialização, e aí os demais setores econômicos do país, eles vão ser esquecidos, e ao se esquecer esses setores, a gente vai também ter, mais uma vez, a marca de que, no projeto de um novo Brasil, da construção de um novo Brasil, esses povos não estão considerados. Não se vê, por exemplo,
a possibilidade de construção de uma política indigenista, voltada para a participação desses povos no desenvolvimento do país. Né? Então, a gente vai ver que, e o que vai se fazer para além da indústria, que é a política para a agricultura, lá nos anos, principalmente entre os anos 1960 e os anos 1970, com os militares, é aprofundar ainda mais o processo de concentração fundiária e o processo de concentração de crédito nos grandes produtores rurais. Então, é isso que se pensa. Ao não se pensar na pequena produção, na produção familiar, na produção desses povos tradicionais, mais uma vez, eles são extirpados do processo de industrialização do país, da projeção, da perspectiva de um projeto de nação desenvolvida. E aí a gente vê que isso se reflete na marginalização e na favelização das estruturas urbanas, né? Aqueles que adquirem as condições de ser aquele trabalhador qualificado, com conhecimento técnico para a indústria, ele tem um lugar ao sol do desenvolvimento. Mas aqueles outros que são empurrados das suas vidas no meio rural, porque não tem políticas decentes voltadas para o meio rural, e ao lado da ausência dessas políticas, continua o processo de concentração fundiária e de violência contra esses povos, eles não veem outro caminho a não ser, eles são empurrados para os centros urbanos. Mas ao serem empurrados para os centros urbanos e não serem aquele trabalhador qualificado para o trabalho protegido, o trabalho regulamentado, o trabalho que é legalizado, que é o trabalho da indústria, eles vão cair, mais uma vez, nessas franjas da marginalização e das economias de subsistência, das economias marginais do desenvolvimento do país. Então, também dessa forma, a gente não teve um projeto de desenvolvimento do país que pensasse nessas populações. E, por fim, um outro plano desse aspecto do desenvolvimento brasileiro, não considerar, ao contrário, ele construir-se com base na exclusão e na extinção desses povos, é o fato de que isso se reveste também no plano social e no plano cultural. No plano social, com esses processos de favelização, esses processos de exclusão, quer dizer, o descendente dos povos indígenas que vai para os centros urbanos, mas que vai não porque quer, mas vai por ausência de outros caminhos, de outras alternativas, a primeira coisa que ele tem é a sua identidade negada, né? Porque até hoje existe essa perspectiva de que, não, mas peraí, você está, como o próprio Marcelo pôs tão bem, se você está de internet, se você está usando um celular, você está vivendo na cidade, não, então você não é indígena. Então, isso é empurrar, né, dentro desse plano social também, e a gente sabendo que essencialmente, esses povos, essas populações, eles não vão se assumir aqueles cargos mais atraentes, mais rentáveis, dentro de uma estrutura de Brasil urbano e industrial. E do ponto de vista cultural também, por toda essa história que também vem com a tradição eugenista, de que realmente esses são povos atrasados, preguiçosos, a negação do seu direito à cultura, embora a gente tenha o artigo 215 da Constituição Federal, que garante aos povos originários, que garante às comunidades quilombolas, que garante aos povos indígenas o direito a ter preservadas as suas culturas, e depois reconhece no artigo 216
como patrimônio material, patrimônio imaterial do Brasil. Então, esses elementos são essenciais para a gente ver o quanto esse projeto que se estabelece para a nação do Brasil, né, essa invenção do Brasil, ela é feita com um propósito específico de exclusão e de extinção desses povos. E justamente o segundo ponto que eu gostaria de comentar é que, em razão desse legado, é que, desde o início, a destruição dos povos originários, dos povos tradicionais, tornou-se o objetivo, não apenas das elites econômicas, como também parte de um projeto de Estado. É importantíssimo a gente reconhecer que a eliminação, a extinção desses povos é parte de um projeto, que é um projeto encampado por elites econômicas e que é um projeto que vai encontrar acolhimento dentro das fileiras do próprio Estado. E a gente vê isso claramente, hoje é um exemplo mais do que visível, quando a gente vê como isso se transforma em um projeto de Estado. Ao a gente ter, né, um presidente da República que veta as coisas mais básicas, como ter água potável para as comunidades indígenas, como o próprio Marcelo já disse, que são as mais afetadas pela Covid, pelas características de maior fragilidade do sistema imunológico, etc. E é você ter claramente, sem nenhum tipo de justificativa médica, de um tipo de justificativa de qualquer sentido, né, ter simplesmente veto a água, levar ao que o Estado se responsabilize por garantir as condições básicas de existência desses povos, que são povos que estão mais vulneráveis e mais sujeitos a serem extintos por conta dessa pandemia, a gente vê claramente que é o Estado se responsabilizando, se incumbindo de uma política de extinção desses povos. E a gente vai olhar o processo de desenvolvimento do Brasil, a gente vai ver claramente isso, né? Eu não vou me delongar, mas basta lembrar que o que foram os militares, né, dos anos 1970, com a história da Transamazônica. A história da Transamazônica é uma história de retirada desses povos dos seus territórios, e fica lá, né? É o nada ligando o nada a lugar nenhum, né? E a gente vê claramente como isso mexeu com a trajetória de povos originários. Então, é preciso o reconhecimento de que há, sim, por parte dessas elites econômicas, esse projeto de vilipendiar, de realmente solapar dos seus donos originais as riquezas materiais e imateriais do país, e que o Estado acaba assumindo um braço importante na condução. Ao único tempo que a gente observou uma mudança dessas tendências, a gente vê claramente no que resultou agora, desde o golpe de 2016. E, por fim, gente, né, o mais importante é a perspectiva de que, diante de tudo isso, existe, sim, uma dívida muito grande para com os povos originários, os povos tradicionais e a população negra no Brasil, né? E essa dívida, ela exige reparação, e isso, sinceramente, isso é inegociável. Não existe possibilidade da gente construir um Brasil mais justo, mais solidário, mais fraterno. Não existe possibilidade de a gente pensar em um Brasil, um futuro, a sobrevivência do Brasil enquanto nação, se a gente não assume, né, que ter auxílio específico para povos indígenas, ter política de cotas, ter políticas específicas, ter aparelhos do Estado específico para esses povos, não é uma questão de benesse, não é uma questão simplesmente de política social, é uma questão de reparação de uma dívida que é histórica, porque se esses povos hoje estão dessa forma, ameaçados, muitos povos ameaçados de extinção, povos sujeitos a doenças e a epidemias, povos que são roubados dos seus territórios, roubados do seu direito, da sua cultura,
Então, eles estão assim por conta do Brasil que foi construído, da perspectiva de projeto que foi assumida para o país, que levou a isso. Então, se essas condições, elas são condições não naturais, mas elas são condições da escolha, da confecção de um projeto e do uso do poder político, do uso do poder econômico e do uso do poder da violência e das armas, para que esses povos chegassem a essa condição de hoje. Então, é verdade que existe uma dívida muito séria, que essa dívida precisa ser paga. E isso é um elemento essencial para a construção do país, porque senão a gente vai ficar, volta e vai e volta. Isso não é benefício, isso não é benemérito, né? Isso é direito de reconhecer que são os verdadeiros povos originários do país, né? Só resta saber de um último comentário, é que é interessante quando a gente vê as observações que se faz de que quando se está estudando lá nos manuais de economia, a economia de subsistência, não, a produção de subsistência dos povos indígenas. O Marcelo mostra para a gente claramente que é economia que eles tinham. É uma estrutura, se nós estamos falando de produção, de organização do trabalho, se estamos falando de transformação do entorno, do meio, em objetos utilizáveis na agricultura, estamos falando de agricultura, estamos falando de economia. Então, a economia é indígena, e como tal, ela precisa ser respeitada. E como tal, da mesma forma que existe dinheiro para dar mais de 1 trilhão para bancos, tem que existir dinheiro público, tem que existir crédito, tem que existir programas e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dessas economias como elemento essencial de um projeto de desenvolvimento nacional. Se não é assim, não tem possibilidade, não tem um Brasil possível. E é isso que a gente não pode abrir mão, né? Bom, enfim, já falei demais, mas era só esses comentários. Eu fiquei muito feliz, muitíssimo obrigado de novo, Silvia, Zezinho e o MEP pelo convite. E foi excelente conhecer o trabalho do professor Marcelo, que eu acho fantástico. Ótimo, obrigada, professora Lígia, por todo o comentário, né, por tudo que você falou. A gente agora já está chegando perto de 5 horas e a gente não queria nem se estender mais que 5h30, mas eu acho que em 15 minutos a gente consegue agora trazer uma discussão maior e o pessoal que tiver alguma pergunta, quiser fazer ou no chat ou abrir o microfone, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o professor Marcelo, que a Daniele perguntou, se sobre os puris e o movimento de recuperação da identidade em Volta Redonda, se o professor sabe alguma coisa. Bom, está organizado no estado do Rio, em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, o movimento de ressurgência puri. Inclusive, eles estão tentando agora fazer um processo de recuperação da língua. Eu fiz um vocabulário da língua puri, que até a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro publicou. E depois, se vocês quiserem, eu posso mandar um para aí, um exemplar, em que, na verdade, eu faço uma coletânea de 16 vocabulários, alguns até que não eram conhecidos, inéditos, e para ajudar, inclusive, a encontrar as pessoas que pudessem ainda falar alguma palavra, alguma coisa, trocar e ajudar a recuperar a língua. Então, esse movimento de resistência puri, ele tem atuado, por exemplo, eles têm feito atividades e não só ele, mas tem outros movimentos, né? Se vocês forem no Facebook, bota Puri lá, vocês vão encontrar, fora o Puri da Índia, que é uma outra coisa, vocês vão encontrar lá, Movimento de Resistência Puri, Língua Puri, são vários grupos que se articulam para tentar justamente esse resgate né, da sua identidade, e tem Barra Mansa, tem gente em Resende, eu não sei, sobre Volta Redonda eu sinceramente não sei. Eu me lembro que na palestra que eu dei no ano passado para os professores municipais aí, alguns professores vieram, e até fui lá lançar meu livro, né, o Índio que Virou Pó de Café, alguns professores vieram falar comigo sobre a sua ascendência,
que tinha ascendência indígena, que ele queria saber mais e tal. Mas eu realmente, essa informação eu não detenho. Mas eu sugiro que você entre em contato, vá ali na internet, e tem no Facebook, procura Movimento de Resistência Puri. Inclusive foi lançado agora o Centro Cultural Puri. Procura também, Centro Cultural Puri, ele está numa plataforma, está muito interessante, tem muita informação disponível, é um centro cultural digital, porque nesse momento de pandemia é impossível fazer de outra forma. Foi inaugurado agora dia 9 de agosto, e está disponível para as pessoas, só para botar Centro Cultural Puri, lá tem muita informação, tem muito texto, tem muita conversa, tem muita gente que está se mobilizando dentro dessa perspectiva identitária. Ótimo. Aqui a gente tem alguns comentários do Kleber, que ele escuta muito a história que os avós maternos dele são puris, que ele adorou a aula. Também tem um amigo seu, Francisco Rocha, que deu parabéns também, e falou que acho que a cunhada dele, Fátima, se reconhece como sendo descendente puri também. O Kleber fez um comentário também, falou que bastou a crise da saúde para todos perceberem que precisam aprender a ser menos dependentes da indústria. Os artesãos, horta familiar, cultura solidária, como vive uma tribo indígena. Aí alguns comentários, né, do comentário da professora Lígia. A Irineia também falou: a pandemia deu visibilidade aos que não queriam mostrar mais, os mais afetados, que são os negros e indígenas que vivem nas periferias urbanas sem direito à cidadania. Parabéns aqui, né? E muito enriquecedora, todo mundo agradecendo. Eu queria saber se alguns de vocês quiserem abrir e fazer algum comentário. Se puder, peço ao Marcelo para dizer, se souber, quando faleceu o Geraldo, aquele da última foto dos slides. Foi recente? Eu acho que tem aí uns 5 anos, 5 a 6 anos. Uhum. Ele já estava velhinho, né? Mas tem outras pessoas que são, por exemplo, em Fumaça, a gente conhece pessoas que são descendentes puri lá também. Tem não só em Fumaça, você tem em Varriçai, você tem na Atividade, aqui no Rio, em Maricá, um monte de gente que é descendente e tal. Tem os mais velhos, a gente conta hoje com um senhor aqui no Rio chamado Felismar, que veio de Minas Gerais, e ele conviveu a sua juventude no meio dos puris lá de Guindoval, e ele tem muita informação para dar para a gente, ele também é descendente, e a gente tem contado com ele, até no Centro Cultural Puri, que foi inaugurado agora, tem alguma coisa que ele fala, principalmente sobre o trabalho com plantas e sobre a etnoastronomia puri, né? A forma como se fazia isso. Nós fizemos uma exposição aqui no Rio, chamada de Jaguataporã, que falava, junto com, evidentemente, um monte de gente, eu fui apenas um colaborador, em que se falava sobre os indígenas hoje do Rio de Janeiro, né? Os guaranis, os pataxós e os puris. E o pessoal da aldeia Maracanã, que reúne indígenas de várias partes do país que moram no Rio de Janeiro também, e tinha muita coisa interessante sobre isso, tinha até os depoimentos falando sobre isso. Então, eu sugiro que essa coisa de ver lá no Centro Cultural Puri, que eu acho que até botaram o endereço aqui, tem até o vocabulário, meu vocabulário lá, tem outras pesquisas que eu fiz, tem de outras pessoas, e que dá alguma luz nessas questões. Eu só queria falar uma questãozinha rápida. O que acontece nos locais que tinham aldeamentos políticos, Santo Antônio de Pádua, parte de São Fidélis, que era coroado por Coropós, Aldeia de Pedra também, e ali Rio, Conservatória, Valença e São Luís Beltrão, é que eles pegaram as terras, os puris que moravam lá e que casaram lá, ficaram desterritorializados, então eles entram de forma subalterna na economia imperial e depois brasileira, ou seja, a subalternalidade foi o único caminho que deram a eles. Então você tem muita gente que é descendente de puris e negros, né, ex-escravos também, e tem em várias partes por conta disso, ou seja, ambos tiveram negado acesso à terra,
Ambos foram negados a reforma agrária depois, e passaram de senhores das terras para agregados nas terras, para calados e silenciados, invisibilizados nos locais. Então, isso demonstra porque, assim, e até da história, né? E porque esse silêncio é tão massacrante, né? E que é necessário a gente reverter isso no campo da educação, principalmente colocando eles nos livros didáticos, nas memórias locais, dizendo, ó, aqui em Volta Redonda, aqui em Barra Mansa, aqui em Resende, eles continuaram, eles não desapareceram quando chegaram os brasileiros, eles continuaram, estão. A gente tem que cavar essas histórias que estão na memória mais das pessoas do que nos livros oficiais. Sim, muito bom, professor. O Clavier comentou também que o tema vai agregar muito no curso do meio ambiente dele do Colégio Rondônia, de Volta Redonda. E uma pergunta para a professora Lígia é que, diante da sua fala, tem opções de soluções para modificar essa situação? Pergunta... o que fazer, né? Uau, né? Bom, primeiro de tudo, eu acho que uma solução pronta, infelizmente, a gente não tem, né? O que a gente tem, assim, pode parecer desanimador isso, mas é a realidade, gente. A gente tem que reconhecer que o momento que nós estamos vivendo é um momento tenebroso, é um dos piores momentos que nós estamos passando. Então, é uma construção mesmo, né? Porque, primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer que nós estamos passando por uma desconstrução violenta. Veja, o Brasil, eu trabalho com políticas sociais, com o estado de bem-estar social, o Brasil sequer tinha completado o seu estado de bem-estar social, mal ele completou e já estava destruindo. Gente, se a gente pensar que a aposentadoria rural é dos anos 1970, do início dos anos 1970. E ela só foi equiparada à aposentadoria do trabalhador urbano com a Constituição de 1988. Então, o nível reforma agrária, que nós avançamos muito no período do governo Lula, mas ela ainda era insuficiente para resolver os problemas agrários no Brasil, que continua sendo, desde o início, desde as ligas camponesas, continua sendo uma história violenta e sangrenta, de muita morte, de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Então, a gente luta contra um poder econômico, político e um poder das armas violento, e há séculos a gente lutando contra isso, né? Algumas pessoas, às vezes, dizem, mas nós somos a maioria, e porque se o povo é a maioria e não faz nada, então o povo é acomodado. Não, gente. Uma das coisas principais que a gente precisa lutar, nesse momento em todos, é lutar contra essa dominação no plano ideológico, né, de entrar nas nossas mentes e fazer acreditar que nós somos um povo que somos acomodado, que não prestamos, que escolhemos R$600 e escolhemos deixar que o resto está tudo bem, morrer mais de 100 mil pessoas. Não é isso, a gente tem que reconhecer que nós lutamos contra estruturas que são pesadíssimas. Então, a saída é uma construção coletiva. Primeiro, eu acredito muito que parte das iniciativas populares, né? Revolução do Brasil, a revolução que precisamos, que seja do tipo de revolução que seja, eu não estou falando de pegar em armas especificamente, mas a gente não sabe, né? Mas o que a gente precisa para mudar essas estruturas é do povo. Eu acho que a gente sendo multiplicadores, né, que dialoga com exatamente movimentos sociais, que dialoga com o povo, que conversa na linguagem do povo, nos seus interesses, nas suas preocupações do dia a dia, e que conversamos, introduzimos esses debates, não como debate acadêmico, mas um debate que é da vida de todos, a gente está construindo um Brasil de mudança, a gente está indo nesse caminho da mudança. Então, esse encontro eu considero algo que é em relação a isso. E o outro são as pressões, por exemplo, né? As redes sociais estão se provando importantíssimos elementos de pressão
né? Vide Fundeb. De onde é que veio a vitória do Fundeb, que, por sinal, a gente tem que ficar atento, que está agora lá em via de estar no Senado, né, se não me engano. Então, isso vem de quê? Vem das pressões da sociedade e lá da organização. Então, quem não pode, nesse momento, estar nas ruas por conta do contexto da pandemia, não pode estar lá se mobilizando, mas pode estar também nas redes sociais, mas não é apenas redes sociais, né? É a nossa lida do dia a dia. E isso é uma construção. E enquanto isso, gente, é a gente construir. É, por exemplo, a gente lutar contra a destruição de um direito de assistência social básico, que é o Bolsa Família, que tem toda uma história, eu não vou entrar aqui, porque senão a gente ia demorar demais, mas o Bolsa Família tem toda uma história de construção em torno dele. Não pode ser substituído simplesmente por um Renda Brasil que não está ligado, não é uma política social, e mais que é tirar dos pobres para dar a outros pobres. A gente precisa, isso é parte da nossa luta também. E fora isso, realmente, gente, é a construção. Eleições municipais, quando ocorrerem, é prestar atenção também, é uma luta, é conversar com o vizinho, com a vizinha, conversar com a mãe, com o pai, com aquela tia, tio, que é uma pessoa conservadora, enfim. É esse o caminho, porque propostas já tem uma proposta de reforma tributária justa e solidária que está sendo feita, tem propostas que estão sendo dialogadas a respeito de investimentos para o Brasil sair daqui, tem uma série de propostas que estão acontecendo, mas é isso, né? Eu lamento, assim, não dizer, olha, a solução é essa, ou é aquela, mas é o caminho da luta, principalmente a gente não desistir. Ótimo, Lígia. Obrigada, professora. Assim, já está agora chegando a 17h15, a gente não queria se estender muito, mas uma questão aqui que até o Francisco, que é amigo do professor Marcelo também, né, ele falou que esse senhor, o Geraldo Martiano, ele faleceu em 2009, que eles até chegaram a fazer entrevista, tem áudio, tem fotos, né, eles têm esse registro, e aí o Zezinho falou aqui nessa referência, né, da nossa região também, e só pegando esse gancho da professora Lígia, dessa fala, eu acho que o fato da gente estar aqui no sábado à tarde falando sobre isso também mostra que, assim, cada um que sair dessa reunião aqui, que a gente se encontrou, vai sair com uma informação relevante e pode ser fonte de informação para outras pessoas também. Então, acho que o papel da educação, o papel da divulgação científica, hoje teve o professor Marcelo, dados inéditos que ele apresentou para a gente, né, sobre a nossa região, sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, talvez esse seja um dos caminhos que eu conto com vocês todos que estão aqui, que vieram num sábado para conversar com a gente. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e obrigada novamente ao professor Marcelo, à professora Lígia, por se disponibilizarem em vir aqui conversar com a gente.